Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início hoje a mais um episódio sobre o nosso bate-papo aí sobre Cristologia, tá? Semana passada a gente começou a trabalhar um pouquinho a questão da humanidade de Jesus, né? Dos seus atributos humanos, de todos não, né? Mas de uma parte dos versículos, dos textos que mostram como Jesus ele se cansava, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha cansaço, como ele se angustiava. Então a gente trabalhou vários pontos que mostraram que Jesus ele foi de fato um de nós, né? Ou como alguns teólogos usam aí para se referir ao livro de Lucas, né? Que apresenta Jesus como o homem perfeito, né? Então ele foi um homem como nós, mas não andou como nós. Ele foi em tudo tentado, porém sem pecado, experimentou das nossas emoções, né? Eu não lembro se a gente citou esse versículo, mas você vê Jesus irado no templo com toda a blasfêmia que estão fazendo com o nome de Deus ali no templo. Você vê ele angustiado por conta de Jerusalém que não se arrepende. Você vê Jesus chorando na morte de um amigo que ele está para ressuscitar dentro de alguns momentos. Então é complexo falar sobre a pessoa de Jesus. É muito difícil você tentar conceber essas duas naturezas, né? O Jesus divino e o Jesus humano. Dois Jesuses ou apenas um Jesus, né? A gente tem aí séculos e séculos do princípio da era cristã com vários tipos de mitologias, não de mitologias, mas pelo menos de seitas, né? De ensinos controversos que um priorizava a questão do Jesus mais humano, o outro priorizava a questão do Jesus mais divino, mais espírito e só com aparência humana, porque de fato é muito difícil. É muito difícil você conceber que Jesus era Deus, e sabendo você que Jesus era Deus, Deus ele tem que ser onipotente, onisciente, ele tem que ser onipresente, mas esse Deus ele se fez homem, e esse homem, ora parece que ele sabe de tudo, ora parece que o seu conhecimento é limitado, como no momento em que ele diz que não sabe o dia da sua vinda, né? Então, ora parece que ele tem poder para andar sobre as águas, ora parece que o cansaço se abate sobre ele, ora parece que ele tem poder para multiplicar pão, ora ele tem que mandar os discípulos e comprar pão. Então a gente tem às vezes dificuldade, né? A religião hoje em dia já tem algo mais ou menos estabelecido, mas sempre houve uma grande dificuldade em estabelecer até onde vai a humanidade de Jesus, até onde vai a divindade de Jesus, e até hoje nós temos aí diversas religiões que a gente trabalha elas como seitas mesmo, por negar a divindade de Cristo ou de repente negar o seu lado humano. Por mais falível que seja a nossa compreensão, nós temos que lidar com esse fato. Jesus, nascido de mulher, mulher sendo ela Maria e o seu esposo José da descendência de Davi, Davi de Abraão, né? Da tribo de Judá, e ainda assim sem ter sido gerado sem a interferência do homem, sem o DNA humano, o que concebemos como sendo o necessário para que ele não herdasse a hereditariedade do pecado, o DNA do pecado, o gene do pecado, vamos considerar assim, para que ele nascesse sem pecado, né? E aí ter resistido ao pecado enquanto homem e ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Então a gente tem uma complexidade muito grande para que Jesus tivesse cumprido o seu papel. E qual que era o seu papel? Morrer no lugar do pecador, para que o pecador, através dele, pudesse herdar a vida eterna. Para isso, ele não poderia nascer apenas homem, porque o homem carrega a marca do pecado e o homem morreria apenas pelos seus pecados. Tinha que ser Deus. E não podia ser apenas Deus Espírito, tinha que ser Deus encarnado, porque Deus Espírito não poderia morrer. Então, assim a gente tem o famoso mistério da encarnação, aquilo que o Evangelho de João diz, e o homem e o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, e tabernaculou entre nós, e fez a sua morada entre nós. Então hoje a gente vai ver alguns aspectos, em especial da parte divina de Jesus, né? Já que a gente trabalhou um pouco mais
os aspectos humanos de Jesus, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais os aspectos divinos. Então, um aspecto divino de Jesus é a questão da impecabilidade. Jesus, ele não pecou, e isso a gente tem que enfatizar um pouco mais aqui. Hebreus 4,15, eu acredito que foi um texto comentado, e hoje a gente pode dar um pulo aqui, para a gente rever ele. É um texto, claro, né? Tem o seu contexto. Perdão. E dentro desse contexto, né, o escritor aos Hebreus, ele está falando, ele está apresentando Jesus como um todo. Ele está apresentando, ora, Jesus como sumo sacerdote, Jesus superior aos anjos. E aí, nesse pequeno trecho que nós tiramos aqui, né, vou pegar do 14, é sempre bom pegar um pouco antes. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Lembrando que não temos o autor aos Hebreus, né? Há quem sugere Paulo, há quem sugere outro, né, discípulo ou apóstolo, mas aqui ele está se referindo aos Hebreus, ele está enviando uma carta à nação judaica, e a nação judaica tinha a imagem do sumo sacerdote como a mais alta posição religiosa, e aqui Jesus está sendo comparado ao sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote ele oferece sacrifícios pelos pecados do povo para que o povo seja aceito diante de Deus. Então Jesus ele penetrou no céu, retenhamos a nossa firme confissão. E aí no 15, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então aqui o autor aos Hebreus está falando assim, olha, você não tem um sumo sacerdote que é um santarrão, que se sente superior aos outros, que acha que está acima da média, como era a questão dos sumos sacerdotes do tempo de Jesus. Homens extremamente arrogantes, soberbos, que prezavam pela sua posição. Então aqui existe um contexto, né, a qual o escritor está familiarizando os destinatários da sua carta. Ele diz, olha, você não tem um sumo sacerdote no modelo do sumo sacerdote que você tem nos dias de hoje. Você tem um sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas. E aí ele fala, por que ele se compadece das suas fraquezas? Porque ele experimentou dessas fraquezas. Porque como nós, em tudo, ele foi tentado, mas sem pecado. Então, isso aqui é um texto básico, né? A gente tem outros textos aí que dão evidência para o fato de Jesus nunca ter pecado. Mateus 4, eu acho que não precisa a gente pegar, é o famoso texto da tentação de Jesus. Né? Logo após Jesus ele ser batizado, né? Início do ministério de Jesus, João Batista está pregando, Jesus aparece, João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai na direção de João Batista e Jesus vem para ser batizado. João Batista fala, não sou eu que careço de ser batizado por ti, algo que a gente comentou, acredito, no outro vídeo. E Jesus fala, não, deixa assim para que a gente cumpra toda a justiça. E essa é a questão, né? Jesus, embora não precise se arrepender de pecado nenhum, ele está sendo batizado para se identificar com os homens. Então, João Batista era o pecador que precisava ser batizado por Jesus, mas ele vai a João para ser batizado. Quando ele é batizado, né, o céu se abre, vem a voz, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e é um dos momentos onde a gente tem a formação da doutrina da Trindade. Né? Você tem Pai, Filho e Espírito Santo agindo no mesmo momento. E aí, logo após aquele momento, Jesus, guiado pelo Espírito Santo, vai para o deserto. E aí, no deserto, Jesus ele vai jejuar por 40 dias. E aí, ele vai sentir fome. É onde a tentação vai se apresentar. A gente não tem muitos outros momentos dizendo que Jesus ele foi tentado e resistiu. O foco do Evangelho não é mostrar Jesus resistindo a todas as tentações que possam ter aparecido ao longo dos seus 33 anos. Porque Jesus ele foi tentado o tempo inteiro. Né? Quando Jesus está no Getsemane, ele está agonizando antes da sua crucificação, sabendo que ele ia padecer. E aí ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
O propósito de Deus para Jesus é que Jesus beba desse cálice, é que Jesus ele seja crucificado para que a humanidade possa ter possibilidade de salvação. Mas Jesus, dentro da sua humanidade, ele quer saber se tem uma possibilidade dele não passar por essa agonia, por esse sofrimento. Então, embora não seja usada a palavra tentação, existem outros momentos em que aparentemente Jesus esteve tentado a se desviar do propósito para o qual ele foi enviado. E um desses momentos é muito bem relatado em Mateus 4. No jejum, Jesus sente fome e o diabo ele vem para tentar Jesus de todas as maneiras possíveis de uma vez só. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A princípio, a tentação que parece ser só pela carne, só por comer, o Satanás ele começa com uma tentação que é ainda maior. Se tu é o Filho de Deus, ele coloca em dúvida se Jesus é de fato o Filho de Deus, para que Jesus desse demonstração de que ele é o Filho de Deus. E aí ele responde, né? Nem só de pão viverá o homem, citando ali Deuteronômio 8:3, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus é elevado aí a um lugar para ver todos os reinos da terra, e aí Satanás diz que se prostrado me adorares, ele vai ser senhor de todos os reinos, porque foi entregue para ele. E aí Jesus fala que somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto, citando também a lei. E depois o diabo leva Jesus ao alto do templo e fala para ele se lançar, para dar uma demonstração de que os anjos o carregariam nos braços, citando o Salmo 91, né? E aos teus anjos dará ordens para que não tropece com seu pé em pedra. E ele diz, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, a gente tem Mateus 4 como um exemplo grande ou máximo assim da tentação de Jesus, e mostra ele resistindo. Como a gente já citou algumas vezes, né, o nascimento virginal de Jesus fazia com que ele não carregasse a herança do pecado. Então aqui a gente já tem que começar a trabalhar outro seguinte conceito. Por mais que Jesus ele tivesse um corpo humano como o nosso, ele não tinha a mesma natureza que nós. Tá? Aqui já começa aquelas dissensões, aquelas discussões que cada um vai para um lado. Porque nós somos nascidos debaixo do pecado. Nós temos o pecado de Adão, o pecado original em nós. Jesus não. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, por mais que ele seja carne, ele não tem dentro de si a mancha do pecado que nós temos, a natureza do pecado, a inclinação ao mal que todo ser humano ele já nasce com ela. Tá? Então, esse nascimento virginal de Jesus ele é carregado não apenas de simbolismo, né? Porque ele era Deus, mas também tem toda essa questão da herança do pecado que não está em Jesus. Né? Então, outra coisa que a gente tem que lembrar, e aí a gente já vai para esse próximo ponto, é que mesmo ele sendo plenamente homem, ele também era plenamente Deus. Né? A gente às vezes gosta de usar a expressão 100% homem, 100% Deus, mas aí daria uma confusão de 200%. É mais fácil dizer que ele era totalmente homem e totalmente Deus. E como Deus, ele não pode ser tentado. E aí a gente tem um texto muito interessante em Tiago 1:3, que eu acho que vale a pena a gente trazer ele aqui para a nossa reflexão. 1:13. Opa, será que é 1:3? E eu estou me confundindo? Foi 1:13. Ninguém sendo tentado, claro que o contexto não é esse, né? Mas é interessante. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então essa expressão, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ela já traz um aspecto muito interessante, porque Jesus ele foi tentado e Jesus era Deus. Né? Então como é que fica? Deus não pode ser tentado, mas Jesus sendo Deus foi tentado. Então a gente pode tentar imaginar que o que estava sendo tentado em Jesus
era a sua parte humana. E como a sua parte humana ela não é separada da sua parte divina, ele não tem duas personalidades, ele tem uma personalidade. Então, a parte divina, podemos dizer que era aquela que auxiliava Jesus, né, a não pecar. E que, além de tudo isso, você tinha também o fato de que Jesus não tinha a natureza do pecado. Então, a gente tem uma discussão dentro da teologia, né, algumas linhas, de que a tentação ela acaba sendo uma mentira se não existe a possibilidade de pecar. E é nesse ponto que muitos travam, e aí uns vão para um lado e outros vão para o outro. Porque uns vão dizer assim, não, Jesus, ele era um homem, no mínimo, como Adão. Carne e osso, ou como Adão antes do pecado. Carne e osso, porém sem a natureza do pecado. O seu lado humano tinha potencial para o pecado. Porque se ele fosse impossível de pecar, então a tentação seria uma mentira. Para a tentação ser tentação, tem que existir possibilidade de cair. E o mérito em resistir à tentação só pode existir naquele que resiste à tentação. Só pode existir naquele que tem a possibilidade de cair em tentação. Então, como que Jesus é tentado se nem existe a possibilidade dele cair em tentação? Se nem existe a chance, né, dele cair. Então, não teria por que o diabo perder tempo tentando. Aqui alguns vão dizer, não, Jesus, ele era 100% Deus, Jesus, ele era totalmente homem, mas um homem que tinha possibilidade de pecar. Outros vão dizer, não, Jesus ele era plenamente Deus e Deus ele não pode ser tentado. Jesus era plenamente homem, mas não carregava a herança do pecado. E por conta desse fato dele não carregar a herança do pecado, era impossível ele cair em qualquer tentação. Então, por mais que ele fosse tentado e a tentação fosse verdadeira, ela não tinha nenhum efeito sobre Jesus. Tá? Essa é a postura que a apostila que a gente estuda, ele assume, né? De que Jesus não tinha possibilidade nenhuma de pecar. Eu, particularmente, já sou mais para a linha de que o pecado, a tentação, ela só é verdadeira e Jesus só pode ser verdadeiramente tentado se existisse alguma possibilidade dele pecar. Mas ele, sendo o homem perfeito, ele resiste à tentação, como Deus não pode ser tentado, e assim ele pôde, né, vencer. Agora, não tem como dizer que Jesus venceu o pecado ou resistiu à tentação se ele já não tinha possibilidade de pecar. Tá? Então, existe essa ambiguidade de doutrina. Né? Então, mesmo sendo plenamente homem, também era plenamente Deus. Deus não pode ser tentado. É isso que está em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Em Tiago 1,14, a gente tem essa questão aqui. Somos tentados, né, o versículo seguinte, quando somos atraídos pela nossa própria concupiscência. Né, tá aqui. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou seduzido, né, pela sua própria concupiscência. Qual que é a ideia desse versículo? Nós somos tentados por algo que já existe em nós. Nós não somos tentados por nada externo. Né? Quando você vê Adão e Eva sendo tentado, você está vendo um casal que não tinha pecado em si. E qual que é a tentação? A voz que vem da serpente. Nós que temos a natureza do pecado, né, já temos isso em nós somos tentados por algo que é interno. Né? Cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio desejo. Então, quando eu sou tentado, quando eu já tenho um desejo ruim dentro de mim, de me prostituir, de xingar alguém, de mentir, de cometer um homicídio, de cometer um furto, a ganância. Então já existe algo dentro de mim e esse algo é que me seduz a fazer aquilo que é errado. Então aqui já tem mais outra ideia de que Jesus, não tendo essa natureza do pecado, ele não pode ser seduzido.
como o homem ele é seduzido. Ele não pode ser tentado da mesma maneira que o homem ele é tentado. Então, acaba que a tentação de Jesus, ela também é externa, né? Ela não é algo que parte de dentro de si, porque dentro de si ele não tem a natureza do pecado da maneira como o homem comum ele tem. Então, é outro ponto muito importante nessa discussão da impecabilidade de Jesus, né? Motivos pela qual ele não pecou, ou pela qual ele é impecável, ou pelo qual ele pôde resistir aos pecados, né? Então a gente deixou aí escrito: embora as tentações de Jesus fossem reais, por ter sua natureza humana, ao mesmo tempo elas não tinham o mesmo efeito que tem no homem, por não haver em Jesus a natureza do pecado e por conta da sua natureza divina. E aí fica uma dúvida, né, se a natureza de Jesus, aí vai ficar no campo da especulação, tá? Como muitas questões teológicas fica no campo da especulação. Se a natureza de Jesus era como a natureza de Adão, né, antes do pecado, se a natureza de Jesus, a natureza carnal, humana, terrena, era superior à natureza de Adão, né? Se Jesus ele tinha potencialidade para o pecado, como Adão tinha, né? Ou se ele era totalmente incapaz de pecar. Então a gente tem essas questões que partem dessa doutrina da impecabilidade de Jesus, que sempre vai ter aí algumas ramificações para um lado ou para o outro. O que todos concordam, ou melhor, né, pelo menos as linhas tradicionais, é que Jesus não pecou. Tá? Então, e isso vem muito mais de encontro à questão da sua divindade, né? Quando a gente pensa em um Jesus que não pecou, as pessoas sempre apelam apenas porque ele era Deus, concebido de virgem, tá? Mas tem também muitas outras questões por trás. Bom, agora eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa questão de Jesus ser Deus. A gente tem hoje, eu acho que com maior expressão, a questão dos testemunhos de Jeová, que são um ramo do cristianismo, por muitos considerados como seita, como talvez um dos principais que não enxerga Jesus como Deus. Então, a grande maioria das religiões cristãs veem Jesus como Deus, mas essa corrente ela enxerga Jesus como um arcanjo, um semideus, um assessor de Deus, o primeiro a ser criado, enquanto a massa da religião cristã, seja o catolicismo, seja o evangélico protestante, enxerga Jesus como Deus de Deus. Ou nas palavras do próprio imperador Constantino, da mesma substância, consubstancial com Deus, né? Jesus vou colocar nesses termos aqui, é feito da mesma coisa que Deus, eterno como Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas de um mesmo Deus, né? Isso é o que acredita, pelo menos, a grande parte da cristandade. E existem muitos pontos na Bíblia que nos dá uma chuva de evidências que Jesus é Deus, né? Enxergar Jesus como algo a menos que Deus é desprezar aquilo que ele é, na verdade. Eu lembro que Felipe, acho que a gente comentou isso no vídeo passado, né? Ele vira para Jesus e fala: Pai, Jesus, mestre, mostra-nos o Pai, que é o que nos importa, é o que a gente quer ver o Pai. Aí ele fala: olha, você está andando tanto tempo comigo e ainda não viu? Quem olha para mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. A gente tem N versículos que a gente poderia citar, mas a gente vai citar alguns aqui de passagem. Mas antes de ir para alguns versículos mais chaves em relação à divindade de Jesus, a gente tem um ponto que trabalha aí a questão do anjo do Senhor. Acredito que em angelologia a gente já trabalhou esse tema, onde você tem a aparição de um anjo diferente, né?
você tem citando o anjo do Senhor, e não apenas um anjo. E esse anjo ele é diferente porque, ora, ele aparece liberando promessas, ora, ele aparece com um nome que é utilizado para se referir em Jesus em outras citações. Ora, ele aparece, sabe, de maneiras que você fala, tem algo a mais nesse anjo. Parece que ele tem uma posição diferenciada. A gente tem, por exemplo, Juízes capítulo 13. Eu sei que a gente já trabalhou esse tema, mas a gente vai passar por ele rapidinho novamente. Juízes capítulo 13, versículo 18, quando o anjo aparece para os pais de Sansão e avisam que eles vão conceber um filho especial, né? Aí a gente tem esse versículo aqui. E o anjo do Senhor, aquele que trouxe as boas novas, lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome? Juízes, pegado 17, né? E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Ele quer honrar esse anjo, né? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então, parece que é um negócio meio solto no ar, mas a gente tem o versículo 19, antes de mais nada. Então Manoá tomou o cabrito e uma oferta de alimentos e ofereceu sob uma penha ao Senhor, e ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, havendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. Aqui a gente tem algo que nos dá a entender que esse anjo aqui pode ser uma teofania, pode ser Jesus na sua forma pré-encarnada, né, que seria uma aparição de Jesus antes da sua encarnação na terra como filho do homem. Então, e esse nome maravilhoso aqui, ele vai fazer um cruzamento direto lá com Isaías 9:6. E esse é mais fácil da gente recordar, né? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará... E se chamará o seu nome Maravilhoso. E é daí que a gente tira esse cruzamento com Juízes 13:18, né? O nome desse menino aqui a gente tem o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre Jesus, sobre a vinda do Messias, fazendo mais uma predição sobre como ele seria. E aqui a gente já tem fortes indícios de que Jesus seria de fato Deus, né? Então ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Alguns podem pegar e falar, não, Deus aqui, a tradução era Elohim, que poderia dizer Senhor, mas aqui você tem Pai da eternidade, né? Quem é Pai da eternidade se não Deus? Um homem de carne e osso, uma criatura secundária, né? Um anjo específico, não tem como ser Pai da eternidade. Então aqui Isaías está falando da vinda do Messias e ele vai ser Pai da eternidade, ele será chamado de maravilhoso, Pai da eternidade. Por quê? Porque embora ele vá nascer, ele já era desde antes da eternidade. Então você tem Isaías tendo uma visão sobre a vinda do Messias. E falando sobre Isaías, você tem João 12:41. Deixa eu ver se ele acha aqui. Opa. Vamos pegar um pouquinho antes, né? Então, do versículo 38, né? Eu acho que isso aqui vem logo após alguns sinais de Jesus. Do 37, então, para ficar mais dentro, né, de contexto. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? Ele citando Isaías 53. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer
Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se converta, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a glória e falou dele, né? Então você tem vários versículos de Isaías se referindo a Jesus, e um deles é aquele onde ele diz que Jesus era maravilhoso, e aí você tem o anjo aparecendo a Manoá dizendo: por que pergunta pelo seu nome, visto que é maravilhoso? Né? Olha quantos cruzamentos, quantos mistérios você tem. É uma revelação progressiva que Deus vai dando ao seu povo, desde o Antigo Testamento, fase dos juízes, a fase de Davi ali com os seus salmos falando ainda sobre o Messias, a fase dos profetas que vieram depois de Davi, até a vinda de fato de Jesus. Tá? Você tem em Êxodo, capítulo 32, versículo 34, e depois o 33, 14, Deus falando que vai enviar um anjo, né? E aí a gente tem essa forte referência aí também, Êxodo 32, 34, vou pegar até um pouquinho antes também. Bom, o povo tinha acabado de pecar, como era de costume, né? 32, se eu não me engano, é o bezerro de ouro, o pecado da vez. Mas aí no final do capítulo tá: e assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca, me peço, do teu livro. Deus fala: aquele que pecar contra mim, esse eu vou riscar do meu livro. E aí, no versículo 34, vai, pois agora conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Então Deus fala que vai enviar o seu anjo no capítulo 32. Aí no capítulo 33, vamos ver o que tem lá pra gente. 33, né? No 14 mesmo. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar, né? Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então, ainda dentro do mesmo contexto, né? Algumas pessoas têm tomado esse versículo aqui como sendo o próprio anjo do Senhor. Irá a minha presença, né? Como sendo referência àquele anjo, o anjo da presença. Então, você tem vários versículos onde você tem ali a presença de Jesus como uma teofania. Tem Gênesis 18, né, os 3 homens que aparecem para Abraão debaixo dos carvalhais no Mamre, que vão retirar Ló lá de Sodoma. Gênesis 16 é interessante também, e esse é o último que a gente vai ver aqui, que é Deus ou um anjo falando com ninguém menos que Agar. 16, 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Aqui é quando Agar, né, fugiu da face de Sara. E disse Agar, serva de Sarai, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor viu a sua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso chama aquele poço Beer-Lahai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Então ela chama aquele anjo de Deus que me vê, e você vê um anjo fazendo promessa: multiplicarei sobremaneira a tua descendência.
Só Deus faz promessa assim, né? Então aqui a gente tem uma espécie de teofania, Deus aparecendo na forma de um anjo, ou o próprio Jesus, né? Poderia, a segunda pessoa da Trindade, está tendo essa conversa com Agar. Claro que tudo também aqui é uma questão de doutrina, né? Quem somos nós para bater o martelo e dizer que de fato era isso ou não? Bom, então para a gente já começar a caminhar para o final, o que a gente tem na Bíblia, no Novo Testamento, que diz que Jesus era Deus, né? E assim, de maneira muito resumida. Isaías capítulo 7. E eis que a virgem conceberá. A gente já falou das visões de Isaías. Né? E lhe dará um filho e colocará o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É o único momento da história em que uma virgem concebe. E que filho é esse? É um menino cujo nome vai ser Emanuel. E o que significa esse nome? Deus conosco. Né? Então, ele é Deus. João capítulo 1, talvez João seja um dos melhores para trabalhar essa questão. E ele já não começa com genealogia, ele já fala, no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pronto. João 1:1 já resolve pra gente isso daqui. Né? E estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele não é um assessor, ele é Deus. Né? A gente poderia citar Colossenses, então a gente tem ele como segunda pessoa da Trindade, né? Quando a gente tem Mateus 28:16, ide, pregai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele coloca em patamar de igualdade, como a gente já comentou na hora do batismo, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na bênção apostólica de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Então você tem os três presentes na bênção ali de fechamento do livro. Atos capítulo 16, versículo 31, crede em Jesus e será salvo toda a tua casa. Então ele é a condição para a salvação. Você tem Hebreus 1:8. Opa! Eu mudei a Bíblia aqui sem querer e quase interrompi o pensamento. Mas vamos lá. Vamos para Hebreus 1:8. Mas do Filho, estamos falando de Jesus, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, ele é Deus. Não tem como. A Bíblia se refere a ele como Deus. E a gente tem mais momentos em que a gente tem isso, né? Então, ele é aquele que dá a vida eterna. Esse aqui, eu não me lembro se eu conferi a citação. Opa, ele foi para Jó. Então, vamos para João. Então, né, para que todo aquele que não pereça, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é um mediador entre Deus e os homens, né? Segundo, acho que 1 Timóteo 2,15. Ele é aquele que julga os vivos e os mortos. Então, quem que julga os vivos e os mortos, se não Deus? A gente tem muitas características aqui sobre Jesus que não tem como aplicar a outra pessoa que não seja Deus, né? Então, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, ele não é um mero assessor, um juiz que Deus utiliza para julgar as pessoas. Você tem Tomé, se eu não me engano, em João 20:28, após a ressurreição, ele chamando. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Dentro da Bíblia, você tem anjos recusando adoração. João se prostrando diante do anjo que estava lhe dando a visão ali do Apocalipse, lhe explicando, e o anjo falando: não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora
a Deus, e Jesus ele recebia adoração, né? Então, eu acho que a gente tem aqui Mateus 14:33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então as pessoas se prostravam diante de Jesus, lhe chamavam de Deus, as pessoas o adoravam. Uma mulher se prostrou, quebrou um vaso, ou melhor, confundi aqui as histórias, mas enxugou, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, secou com seus cabelos. Isso é adoração, isso é reverência dada a um Deus, né? Então, em nenhum momento Jesus ou qualquer outra pessoa que via Jesus como Deus diz que ele não deve ser adorado. Adorar qualquer coisa que não seja Deus é idolatria. Então, se Jesus não fosse de Deus, ou melhor, né? Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia aceitar esse tipo de adoração. E sem falar, né, que Jesus é aquele que perdoa pecado. Jesus está pregando numa casa, trazem um paralítico em cima de uma cama, não tinham condição de chegar por causa da multidão, entram pelo telhado, descem esse paralítico à presença de Jesus, ele diz: perdoados são os seus pecados. As pessoas começam a murmurar: quem é esse que perdoa pecado? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E aí ele pergunta: qual que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados ou levanta e anda? Pela lógica, perdoados são os seus pecados, porque não tem como evidenciar se foi perdoado ou não, né? E aí ele diz: então, para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder para na terra perdoar pecado, levanta e anda. E o paralítico se levantou, mostrando que Jesus tem poder para perdoar pecado. Então, ele perdoa pecado, ele julga os vivos e os mortos, ele é adorado como Deus, ele é aquele que dá a vida eterna. Então, todos os atributos bíblicos, inclusive de palavras e de ações das pessoas em volta de Jesus, entendem Jesus como Deus. Não tem como negar isso, tá? Então, pessoal, esse é o nosso breve comentário sobre mais essa segunda lição da apostila sobre Cristologia. A gente trabalhou muito mais a questão do Jesus humano na primeira, agora a questão do Jesus divino. E tem um ponto bem legal, só para a gente encerrar, nessa segunda lição da apostila, que é a doutrina do kenosis, se eu não me engano é assim que se pronuncia. A doutrina do kenosis é a doutrina do esvaziamento, né? Essa é a tradução da palavra. Que doutrina é essa? É uma doutrina que tenta explicar essa encarnação de Jesus, esse Deus que se transformou em homem, né? E como que eles tentam explicar a encarnação? Tem aquele versículo em Filipenses, deixa eu pegar ele aqui, deixa eu tirar e pegar aqui. Eu acredito que eu tinha deixado em outro lugar. Mas não, vamos pegar aqui doutrina, kenosis. Eu acho que o site Estilo Adoração tem um resumo bem legal também sobre isso. Essa é a doutrina que se baseia principalmente aqui em Filipenses 2, do 5 ao 8. Vou pegar aqui o FP 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual que é a ideia da doutrina kenosis? A ideia é Deus, para vir ao mundo, ele se esvaziou de alguns atributos divinos. A base é essa. E qual que é o problema dessa doutrina? O problema dessa doutrina é que Deus deixou de ser 100% Deus, deixou de ser plenamente Deus para vir ao mundo. Ele deixou parte da sua essência no céu, né? Eu citei o site, então vale a pena dar uma lida aqui rapidinho. A doutrina da kenosis, como ficou conhecida, acerca da encarnação de Cristo, ele se esvaziou de algum de seus atributos divinos para assumir as qualidades humanas durante a vida terrena.
Então, é uma doutrina recente, aí do século XIX, né, como está escrito aqui, defendida por vários estudiosos, e usa aí esse texto de Filipenses. Então, com base nessa doutrina, o apóstolo Paulo fala que ele se esvaziou, e isso quer dizer que ele se esvaziou da forma de Deus, deixando de lado algum de seus atributos. E aí, entre eles, a onipotência, a onisciência, a onipresença, né? E, de acordo com essa doutrina, né, em lugar dos atributos, Jesus abdicou para se tornar humano. Sendo assim, ele tirou parte da sua divindade para pegar o lado humano aqui na Terra. E o problema dessa doutrina é justamente a questão de que Jesus deixou de ser totalmente Deus, né? Pode parecer uma alternativa interessante para explicar a encarnação, estou lendo aqui o site, mas quando você analisa mais friamente, acaba virando um ataque contra a plena divindade de Cristo, né? Então ele cita aqui o teólogo Millard Erickson. A doutrina da gnose sustenta que Jesus não é plenamente Deus e plenamente homem simultaneamente, como a igreja tem aceito, né? Mas sucessivamente. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra. Com relação a certos atributos, Jesus é Deus. Alguns. Depois é humano. Depois é Deus novamente, né? Então, é uma doutrina um pouco complicada. O que Paulo quis dizer em Filipenses 2 é fácil de entender quando você lê o capítulo como um todo, né? Como quando você lê o texto, o contexto, né? E o texto junto. Aqui Paulo está dando orientações ao povo. Então, portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação, comunhão, tal, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo todos uma mesma coisa. Nada faça por vanglória, por contenda, mas sempre com humildade, considerem os outros superiores. Não olhe apenas para aquilo que é seu, mas olhe para as necessidades dos outros. E aí ele fala de sorte que haja em vós o sentimento que houve em Cristo. Qual que é o sentimento de Cristo? Ele não ficou olhando apenas para aquilo que era dele mesmo, para a sua glória, para o seu poder, mas ele deixou o seu estado de Deus, o seu princípio, onde ele estava bem. Para quê? Para vir assumir uma forma terrena de sofrimento, de humildade, para ajudar. É isso que se encaixa no contexto dos primeiros 4 versículos, né? Para a gente ter a humildade de assumirmos outra forma de sofrimento, se necessário, por compaixão e amor aos demais. Tá certo, pessoal? Então é isso. Logo mais a gente põe aí as próximas aulas e finaliza o assunto da cristologia e parte para as próximas provas. Semana que vem a gente vai ter aí uma continuidade, né, nessas questões dos atributos de Cristo. E é isso. Muito obrigado até aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.